Olá, querido, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Eu sou o pastor Alfredo e esse é o nosso canal no YouTube. E hoje eu tenho um assunto muito especial para falar com você. Hoje nós vamos falar sobre 3 maneiras de como lidar com o desprezo. Você sabe que muitas pessoas sofrem com isso. Eu não sei se você já foi desprezado alguma vez, se você já foi rejeitado alguma vez, mas hoje eu quero ensinar você a lidar com essa situação. Você sabe que homens da Bíblia, grandes homens de Deus, também já foram desprezados, inclusive Jesus foi desprezado pelo seu povo. Porém, a questão não é essa. A questão não é se somos desprezados ou não. A questão é como lidamos com isso. Como nós nos comportamos diante de uma rejeição. Porque às vezes as pessoas são rejeitadas até dentro da sua família. Às vezes, por incrível que pareça, até dentro da igreja, pessoas são desprezadas. Por um grupo de pessoas, às vezes, no seu trabalho, no seu convívio social, elas são desprezadas. E muitas pessoas sofrem com isso. E eu quero te ensinar a superar isso, a vencer esse mal na tua vida que te prende e que não deixa você avançar. Tá bom? Vamos falar sobre isso. Antes, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal e que deixasse já a sua curtida aí. E também ativasse o sino das notificações, porque quando nós estivermos lançado uma palavra, quando a gente lançar uma palavra, você vai receber a notificação para ser abençoado, tá bom? Então se inscreve aí, ativa o sininho e dá a sua curtida. Se você pode, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas para abençoar a vida de mais gente, tá bem? Eu quero ler uma palavra com você que está em Isaías, no capítulo 53. Essa é a nossa base para a gente falar sobre o assunto que nós temos hoje. A Bíblia diz assim, Isaías 53, no capítulo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. A Bíblia está falando sobre Jesus. Jesus foi desprezado pelo seu povo, pelas pessoas da sua cidade, foi desprezado pelo povo que cercava ao mesmo tempo ele. Então, Jesus, ele soube lidar muito bem com isso. Ele soube lidar muito bem e superar a rejeição e o desprezo sobre a vida dele. A minha pergunta é: qual resposta você tem dado ao desprezo que vem sobre a tua vida, à rejeição que você sofre? Eu quero te ensinar 3 maneiras de você lidar com isso. A primeira, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus, ele estava andando pela sua cidade. E algumas pessoas disseram assim: olha, mas aquele ali não é o filho de José, não é o carpinteiro, aquele ali não é fulano de tal? Sim. E Jesus disse assim: olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta não tem honra na sua própria casa. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e continuou sobre a vizinhança e sobre as cidades vizinhas, operando milagres e ensinando as pessoas. A primeira coisa que você precisa aprender é a ignorar o desprezo que vem sobre a tua vida. A Bíblia diz que Saul, quando foi aclamado rei por Samuel, pelo profeta Samuel, alguns homens zombaram de Saul e não levaram presentes a ele. E você sabe, a Bíblia diz que Saul, ele viu aquilo, mas ele se fez de surdo. Às vezes, a gente precisa ignorar coisas que falam sobre a gente. A gente precisa ignorar conversas ao nosso respeito. A gente precisa ignorar assuntos que desacreditam da gente. Você precisa aprender a ignorar, porque
o propósito teu é mais importante do que tudo isso. Jesus entendeu uma coisa: o meu propósito é maior do que tudo isso que está acontecendo. Então, ignore a rejeição, ignore o desprezo na tua vida, entendendo que o propósito no qual você está inserido é bem maior do que o desprezo que estão lançando sobre você. A segunda maneira de lidar com o desprezo é: não faça um pacto emocional com a pessoa que não acredita em você. Ou seja, mantenha uma certa distância de pessoas que não acreditam em você, de pessoas que te rejeitam, de pessoas que desprezam você. Uma distância emocional. O que eu estou dizendo é que você precisa manter uma certa distância emocional. O seu coração precisa estar a uma certa distância do coração da pessoa que não acredita em você. Não compartilhar muitas coisas com ela, porque senão você vai só sofrer, você vai só se decepcionar. Então, mantenha a distância de pessoas que não acreditam em você. Você não precisa se envolver com elas. Você não precisa estar perto delas. Você não precisa andar com elas. Embora elas façam parte, talvez, do seu convívio, eu não sei. Mas ainda assim, o teu coração não precisa estar totalmente ligado a essa pessoa. Ou seja, você não precisa compartilhar tudo com ela. E não precisa criar esperança de que ela vai apoiar você em tudo. Então assim você vai ficar livre de mágoa, de rancor, de ressentimento. E a terceira maneira de lidar com o desprezo: não insista em contar os seus projetos para quem não torce por você. Não insista em contar os seus planos para quem não torce pela sua vida. A Bíblia diz que José contou o seu sonho para os seus irmãos e teve grandes problemas. Quando nós insistimos em contar os nossos projetos para pessoas que não torcem por nós, que não acreditam em nós, nós acabamos tendo problemas. Somos alvo de inveja. As pessoas não querem nos ver crescer, isso atrapalha a nossa vida. Então faça aliança com quem quer te ver crescer. Faça aliança com quem se alegra nas tuas pequenas vitórias. Você vai ver quando uma pessoa ela está com você ou não, quando ela se alegra nas suas pequenas conquistas. Então você vai crescer mais rápido, você vai ser livre para cumprir o seu propósito. Não insista em contar os seus sonhos e os seus projetos para quem já te rejeitou 1, 2, 3 vezes e para quem não acredita em você. Faça aliança com pessoas que se alegram nas tuas vitórias, que se alegram com os teus sonhos, e você será muito abençoado. Deus abençoe você com essa palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Talvez você está vivendo um tempo de tristeza, porque você se decepcionou com alguém, se decepcionou com as pessoas. Pessoas rejeitaram você, pessoas desprezaram você, mas hoje é um dia para você colocar tudo isso para Deus e entender que Deus te tem como uma pessoa especial. Eu quero orar por você e abençoar o teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro e eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Meu Pai amado, essa pessoa que está sofrendo com esse sentimento, que está sofrendo, ó Deus, com esse problema, que o Senhor traga sobre ela agora o teu consolo e mostre a ela quem ela é, como ela é preciosa para ti, Jesus. Eu oro nessa hora, Senhor, e eu abençoo os planos dessa pessoa, abençoo os projetos dela e declaro a tua bênção sobre ela, em o nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique na paz. Um grande abraço.